Bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Chuvas intensas, mudanças na temperatura e fenômenos naturais raros têm mudado a rotina dos brasileiros e já podem ser sentidos, inclusive aqui na nossa região. Tudo isso é reflexo das chamadas mudanças climáticas e o principal causador disso é a emissão de CO2 na atmosfera. Hoje o Ponto de Encontro vai falar sobre a sua responsabilidade com relação a esse problema ambiental tão grave. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio o professor Stefano Gobbi, ele é da Faculdade de Geografia aqui da PUC Campinas, e também o professor Leandro Costa, ele é da Faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária também aqui da PUC Campinas. Professor Leandro, professor Stefano, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui debatendo esse assunto. Antes da gente começar a nossa discussão, vamos só ver algumas informações sobre mudança climática e o que ela tem a ver com a sua saúde e o seu dia a dia. Acompanhe. Os perigos das mudanças climáticas para o planeta e, consequentemente, para o ser humano ligaram um sinal de alerta para a população global. Uma pesquisa realizada em diversos países do mundo revelou que grande parte dos cidadãos está preocupada com a situação. No Brasil, 88% das pessoas concordam que é necessário limitar as emissões de gases de efeito estufa. O país surge, inclusive, com um dos maiores índices de preocupação, motivado pela seca em várias regiões, principalmente no Nordeste. A questão do clima também precisa ser vista com atenção em Campinas. Em recente estudo da Organização Mundial da Saúde, cidades da região tiveram resultado negativo, com níveis de poluição piores do que o aceitável pela OMS. Como resultado, um risco grave à saúde da população. Ainda de acordo com o relatório global, estima-se que a poluição é responsável por mais de 3 milhões de mortes prematuras no mundo todos os anos. Professor Stefano, a gente viu aí nessa pequena nota de introdução feita pelo Vinícius que realmente a população parece ter uma consciência um pouquinho maior de que mudanças climáticas é um assunto para hoje. Só que mesmo assim, quando se fala em mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa, parece que é uma coisa que está muito distante ainda, tanto da nossa realidade quanto da nossa responsabilidade individual diante desse problema. A gente pode dizer que realmente ainda existe esse estigma de que o aquecimento global, as mudanças climáticas estão muito longe de acontecer, ou a gente já pode sentir os efeitos nos dias de hoje e aqui na nossa região também? Bom, para a gente trabalhar especificamente com clima, a gente tem que trabalhar com a ideia, em primeiro lugar, de normal climática, né? Que é uma coisa que envolve uma sequência de coleta de dados e de informações ao longo de 25, 30 anos aproximadamente. Então fica complicado para uma população, ao longo de um tempo de vida humano, que gira em torno de 70, 80 anos, estabelecer que realmente o clima está mudando. A gente tem algumas variações cíclicas, algumas variações sazonais, mas estabelecer que esse padrão efetivamente está ocorrendo em escala de tempo antrópica é bastante complicado para a gente fazer essa afirmação. E, professor, a gente também sabe que as mudanças, aparentemente, assim como o professor falou, apesar delas demorarem um tempo grande para acontecer, parece que a velocidade com que isso vem acontecendo tem aumentado e tem preocupado, inclusive, alguns cientistas pesquisadores desse tema. É um momento de preocupação, a gente pode dizer que as medidas precisam ser tomadas com algum tipo de agilidade? É importante sim, Mariela, porque na história o ser humano ele conseguiu até hoje medir 640 mil anos, a atmosfera de 640 mil anos atrás. E nunca nesse histórico de 640 mil anos, a quantidade o exemplo que é dado é do gás do dióxido de carbono, nunca tinha ultrapassado o nível de 300 partes por milhão. Hoje, a última medição de agosto indica 407 partes por milhão. Ou seja, nunca na história a gente tinha passado mais de 300 e em 100 anos, 150 anos de emissão a partir da Revolução Industrial, a gente já conseguiu superar em muito essa quantidade de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico é importante porque é responsável pela manutenção da radiação infravermelha, o que proporciona, o professor deve corroborar com isso, proporciona uma manutenção da energia térmica no planeta, né? Então, essa sensação é importante que exista, né, esses gases para manutenção da temperatura, mas não em excesso.
não passando de 300, que seria o máximo histórico aí. E, professora, a gente sabe que o nível de desenvolvimento industrial hoje do planeta, de uma forma geral, logicamente, né, alguns países têm um desenvolvimento maior, principalmente quando a gente cita Estados Unidos, China, alguns países da Europa, e a gente sabe que isso realmente é um dos grandes problemas e um dos grandes causadores do problema do aquecimento global de uma forma geral. Diante da sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade industrializada, existe ainda a chance de reverter esse quadro? Porque a gente sabe que uma mudança radical nos padrões da economia mundial demanda uma mudança tão grande que talvez fique até difícil em acreditar, né? Mas como que a gente pode acreditar numa mudança diante de uma sociedade que já vive esse ritmo de industrialização? É possível acreditar nessa mudança? Bom, o produto da situação que nós vivemos hoje é um produto da evolução humana, da evolução econômica, da evolução social que nós temos atualmente. Uma mudança desses padrões vai nos remeter ou a uma regressão do ponto de vista da evolução tecnológica ou do ponto de vista de uma modificação de padrões econômicos. A gente passa a deixar de adotar o modelo que nós temos hoje e passamos a adotar um modelo em que a palavra da moda agora é sustentabilidade, em que se pesa a ideia de tentar trabalhar o máximo possível com recursos que sejam renováveis e, de certa maneira, acabar por abandonar a ideia de se extrair o que o planeta pode oferecer para a sociedade. De qualquer maneira, se nós atingimos o nível tecnológico que nós temos hoje, é por conta do aproveitamento, é por conta do uso de todos os materiais que a gente conseguiu extrair e trabalhá-los do ponto de vista industrial, do ponto de vista humano, para chegar na situação que a gente está hoje. E, professor Leandro, quando a gente fala em mudanças climáticas, são sempre alguns índices de temperatura, né, que os especialistas falam. E, normalmente, eles costumam dizer, a temperatura global subiu 1 grau. Para os leigos, isso parece muito pouco. Como que 1 grau pode afetar tão drasticamente o planeta como um todo? Mesmo sendo aparentemente pequena essa mudança, ela realmente traz consequências muito graves, tanto para a saúde humana quanto para a saúde do planeta? Quando a gente fala de 1 grau sensível na pele, é pouco. A gente tem que ter a consciência que, quando a gente fala de física, 1 grau é suficiente para passar, por exemplo, o gelo, né, do estado sólido para o estado líquido. E quanto às mudanças climáticas, essa questão de temperatura mínima é muito importante. Por quê? Porque em regiões muito frias, são as regiões mais impactadas. É mais fácil passar de 0 para 1 grau e derreter o gelo do que passar, por exemplo, de 20 para 26, de 30 para 31 graus. Então, fisicamente, a gente tem que tomar cuidado em sensibilidade térmica para a população em si e, por exemplo, para a água que está, né, nas calotas, enfim. A água que se derreter vai aumentar o nível dos oceanos e essa questão água, principalmente gelo, é uma questão sensível, sendo que de 0 para 1 já é capaz de derreter e de proporcionar esse aumento do volume dos oceanos, causando outros problemas, como, por exemplo, alagamento em cidades, deixar de países que têm o nível mais alto desse país, 5 metros, como, por exemplo, Tuvalu, um exemplo, uma ilha no meio do Pacífico. 1 grau, para eles, é muito importante, porque 1 grau é suficiente para derreter, aumentar o nível dos oceanos e deixar desses países existirem, né? Então, para essa questão, é muito importante 1 grau. Para a gente, 1 grau, talvez, aqui na nossa região, a gente não está tão próximo do litoral, a gente deixar de ter períodos de muito frio, períodos com geada, por exemplo, a gente já não percebe tanto como antigamente. Esse 1 grau é suficiente para que não proporcione o acontecimento da geada, por exemplo. E, professor, com relação às preocupações, o senhor falou dessa ilha específica do Pacífico que pode sofrer um impacto devastador. Por exemplo, esse território pode deixar de existir. Uhum. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil tem uma área litorânea gigante, né? Uhum. A gente pode prever esse tipo de acontecimento também para essas cidades litorâneas daqui? Ou é algo que
os estudos indicam que levará um grande tempo, ou isso já está acontecendo de certa forma? Não, isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a gente tem um limiar, o planeta tem uma resiliência quando a gente fala dessa questão de aquecimento. De talvez 5 graus do começo ou 3 graus desde que a gente tem histórico para a temperatura agora, o planeta ainda teve essa resiliência, essa manutenção da estabilidade. Talvez mais 1 grau, não precisasse mais 3 graus, apenas mais 1 grau fosse suficiente para um evento mais complicado, mais complexo. Mas um dos principais fatores para a gente seria essa questão dos mangues, né? Dessa questão da vegetação litorânea, que é extremamente dependente dessa relação nível do oceano, a subida, a descida, para que exista esse tipo de vegetação, de sistema, de ecossistema ali na região litorânea. O professor pode até completar. Sim, a gente tem que trabalhar, tem que pensar também em analisar o nosso planeta em escala de tempo geológico, né? Então, se nós pararmos para analisar que a coisa de 5.000 anos atrás, ou seja, a gente está falando já de tempo histórico, né? 3.000 a.C., o nível dos mares estava 5 metros acima do atual, sem interferência alguma humana, a gente tem que considerar também que essa variação natural da temperatura do planeta, do nível médio dos oceanos, é uma coisa natural, intrínseca ao planeta Terra. E isso pode acontecer em áreas que são mais suscetíveis a esses acontecimentos. As áreas de planície litorânea, como Baixada Santista, região dos lagos no Rio de Janeiro, se a gente for para o litoral norte de São Paulo, essas áreas de maior baixada, menos declividade, são áreas que a questão de 5.000 anos estavam totalmente ocupadas pelo pretérito nível do mar, por antigas linhas de costa. E, professor, o senhor falou justamente sobre esse equilíbrio, né? Que o planeta equilibra-se por si mesmo de eras em eras, de fases em fases. E quando a gente fala de mudanças climáticas, algumas pessoas defendem a tese de que o que a gente passa hoje é justamente mais um movimento natural do planeta em procurar o seu próprio equilíbrio. A gente pode dizer que realmente é isso? Ou a interferência humana já deixa de fazer com que esse movimento natural ao longo de milhares de anos aconteça e a gente está acelerando um pouco mais isso? É complicado responder isso, porque o que nós temos como fato é que nos últimos 150 anos, as temperaturas subiram em média 0,8 graus Celsius. Isso é o que está consolidado. A discussão é se isso é produto de uma ação antrópica ou se isso faz parte de uma dinâmica natural do nosso planeta. Se a gente voltar um pouquinho mais na história, a gente vai ver que durante o século XV e o século XIX na Europa, a gente teve um período conhecido como Pequena Idade do Gelo, em que as temperaturas registradas foram muito menores do que as atuais. Então, a gente tem registros do rio Tâmisa em Londres congelado, a gente tem registros de algumas culturas de uva na França que hoje não se verificam mais em alguns lugares porque a temperatura aumentou. Mas se a gente voltar ainda mais na história, voltar entre o século X e o século XV, a gente percebe que tivemos temperaturas mais elevadas nesse período do que o registrado posteriormente. Ou seja, o nosso planeta, mesmo em escala de tempo histórico, apresenta uma dinâmica natural. Sem dúvida nenhuma, se a gente for trabalhar com os impactos da ação humana em âmbito local e regional, não há qualquer questionamento de que em grandes cidades a gente tem modificações nos padrões de absorção de calor, de reflectância de radiação solar, mas isso do ponto de vista pontual. Trabalhar em nível global é bastante complicado, principalmente se a gente lembrar que o nosso planeta tem 3/4 da superfície coberto por água. E se a gente tem a maior parte coberta por água, que não são em grande parte ocupada pelo ser humano, trabalhar em escala global a modificação do clima por ação antrópica é talvez um antropocentrismo exagerado, né? Tá certo. Inclusive, quando a gente fala em mudança climática, apesar,
como a gente conversou no começo do programa, parecer algo distante, algumas pessoas acreditam que tem uma responsabilidade, sim, muito importante na reversão desse cenário. A Rafaela Ribeiro foi conhecer um grupo aqui de Campinas que pensa assim. Confira só a iniciativa que eles adotaram aqui na cidade. A frota de veículos em Campinas aumentou 93,8% em 14 anos, de acordo com um estudo divulgado no final do ano passado pela INDEC. E o resultado deste aumento é visível pela cidade, com vias cada vez mais congestionadas. Mas existe um problema além do trânsito que não recebe muita atenção. O crescente número de veículos vem contribuindo para aumentar cada vez mais a poluição do ar. E para amenizar a situação, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do transporte público e da bicicleta como meios de locomoção. Desde 2010, o projeto Bike Anjo visa incentivar a população a praticar a pedalada nas ruas das cidades. A ideia é que quanto mais bicicletas circularem como meio de transporte, maior será a visibilidade, resultando assim em um carro a menos no trânsito. Há 6 anos, quando eu decidi, adquirir um veículo para me locomover, e esse veículo foi a bicicleta, eu percebo a cada ano que passa que a cada quilômetro que eu me desloco de bicicleta na cidade, tem feito uma diferença considerável. Por quê? Porque através disso eu vejo hoje que pessoas do meu entorno estão refletindo sobre essa questão e estão migrando para o veículo bicicleta na cidade. Atualmente o projeto está em mais de 400 cidades. O grupo tem até um trabalho que ensina as pessoas a andarem de magrela. Quem não sabe andar, a gente ensina, e quem já sabe, nós ensinamos como se deslocar pela cidade, com segurança, de uma forma consciente, exercendo a sua cidadania por meio desse meio de transporte que é simpático e ao mesmo tempo sustentável. Carlos é um dos organizadores do Bike Anjo em Campinas. Para ele, a bicicleta não é apenas um hobby, e a conscientização de seu uso pode contribuir para a construção de um mundo melhor e menos poluído. Nós temos essa vertente de ser como formiguinhas, fazer um trabalho de formiguinhas, cada um fazendo a sua parte, o somatório disso traz um efeito, um impacto positivo na localidade, seja ela do porte de Campinas, com seus mais de 1.200.000 habitantes, ou cidades menores. Professor Leandro, a gente viu aí essa iniciativa desse grupo de Campinas, inclusive um dos entrevistados fala uma frase muito significativa, que assim, é um trabalho de formiguinha, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Quando o assunto é mudança climática, que a gente sabe que é um problema muito amplo, a gente pode falar efetivamente da responsabilidade de cada um, o que cada um pode fazer para tentar alterar, pelo menos um pouco, esse cenário? Claro. Quando a gente fala sobre como a pessoa falou na reportagem, trabalho de formiguinha, as formigas unidas conseguem fazer um trabalho muito significativo, Então, quando a gente fala, eu vou deixar de ir uma pessoa por carro e ao meu trabalho, ou vou dar carona, ou vou de bicicleta, Quando a gente deixa de emitir, talvez a quantidade que uma pessoa vai deixar de emitir de CO2 devido à queima desse combustível, por exemplo, é muito pequena, mas o trabalho de formiguinha remete a essa questão, um trabalho comunitário, Se toda essa comunidade deixasse de emitir, deixasse de agredir, lógico, a gente tem que considerar que o ser humano evoluiu, a gente conseguiu evoluir através da utilização, e qualquer ato do ser humano, ele vai proporcionar um impacto, por mínimo que seja. Mas uma das reportagens da TV utiliza o termo minimalismo, há um tempo atrás aí. E esse minimalismo vem bem nesse trabalho, cada um minimizando as suas emissões para que, num todo, a gente consiga somar bastante. E, professor Stefano, claro que o trabalho individual, até a conscientização de cada um é importante nesse cenário. Mas quando o assunto é esse, a gente sabe que indústrias e também governos, até internacionalmente falando, precisam estar atentos a esse assunto.
com relação a políticas públicas, falando um pouquinho mais especificamente na nossa região, porque o nosso alcance é aqui. A gente pode dizer que os nossos governantes, eles estão atentos a essas mudanças, a esses sinais que o nosso meio ambiente está dando com relação a essa problemática? Eu acredito que atualmente aqui na região de Campinas o que a gente mais tem é um discurso de sustentabilidade e não efetivamente essa situação sendo colocada em prática. O que nós temos é, por exemplo, o desenvolvimento de áreas com ciclovias e ciclofaixas, mas as pessoas se aproveitam desses espaços muito mais para lazer do que para deslocamento cotidiano, seja para trabalho, para estudo, né? Até porque tem uma questão que é muito interessante da gente verificar, não só aqui em Campinas, mas em outras áreas do Brasil. A questão das ciclovias está muito associada à questão topográfica. Então, se construir ciclovias em áreas extremamente íngremes, a população vai acabar por optar em não utilizá-las. E aí esse espaço público da rua, que poderia ser aproveitado para um corredor de ônibus, poderia ser aproveitado para uma calçada um pouco mais larga ou para uma outra faixa de carro, acaba sendo abandonado. Então, há que se fazer políticas públicas levando em consideração as questões sociais que a população demanda, mas também as questões topográficas, as questões físicas, as questões naturais de cada localidade. Isso, não, na verdade, é um problema maior, talvez, que esses governos estejam criando, né? Ao invés de investir no transporte público, investe na ciclovia e acaba não sendo utilizado, né? Sim, tentando criar um discurso de sustentabilidade e que às vezes seria mais interessante para a população o aproveitamento daquele espaço urbano ou daquele recurso financeiro em um outro modal de transporte ou uma outra situação de paisagismo para deslocamento urbano. Enfim, cabe aí aos nossos governantes, aos nossos gestores públicos adequarem-se às demandas da população e ao que é factível dentro da questão física, topográfica. A gente falou um pouquinho de Campinas, vamos mudar um pouquinho de assunto. Ainda dentro das mudanças climáticas, a gente sabe que a poluição, principalmente dos carros e até mesmo do transporte público, afeta a saúde de muita gente. Aqui em Campinas, os níveis são preocupantes, como a gente já mostrou no começo do programa. O Vinícius Purgato conversou com um médico do Hospital da PUC Campinas, do Hospital e Maternidade Celso Pierro, e ele fez um alerta a respeito de como a poluição afeta a nossa saúde. Acompanhe só. Olá, Malu e todos os que acompanham o Ponto de Encontro. Eu estou aqui com o Dr. Bruno Duarte, ele que é otorrinolaringologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas e gentilmente nos atendeu para falar um pouco sobre as consequências, os impactos, né, dessa poluição na saúde das pessoas. Dr. Bruno, então a primeira pergunta seria justamente essa: como que a poluição, as mudanças climáticas podem de fato ocasionar problemas para a saúde das pessoas? Bom, basicamente, a poluição ambiental, ela interfere nas doenças respiratórias, porque a poluição deixa o ambiente com muitos alergenos, muitas moléculas que podem causar alergia e causar infecções respiratórias. Eu poderia ressaltar principalmente a rinite alérgica, as sinusites, as doenças pulmonares, e aí eu ressaltaria a asma brônquica. Elas, com certeza, elas podem ser causadas ou pioradas com a poluição ambiental. Entendi, doutor. Existe alguma maneira das pessoas se prevenirem dessa exposição, então, aos agentes poluidores? A prevenção, ela acontece primeiramente com a limpeza do ambiente. Quer dizer, se a poluição ambiental é uma coisa que a gente individualmente não pode interferir, mas no ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, deixar mais arejado, muitas vezes colocar umidificadores são boas medidas. Outras medidas são umidificar as vias aéreas. Isso pode ser feito através de lavagem com soro fisiológico no nariz e inalação com soro fisiológico. Isso umedece as vias aéreas e a nossa proteção, que é o movimento mucociliar, o muco ele não fica seco. Então, isso, com certeza, contribui para minimizar esses efeitos da poluição ambiental. Mas a poluição, então, de certo ponto, as pessoas têm que, de fato, se preocupar. Sem dúvida alguma, né? A gente vê várias pesquisas, então, as cidades que têm maior poluição ambiental, elas, estatisticamente, elas têm uma maior incidência em doenças respiratórias e doenças alérgicas. Isso acontece principalmente no inverno, onde tem menos chuvas e essa poluição é mais concentrada. Mas, assim, já está comprovada. Cidades como
Pequim, São Paulo, tem uma maior incidência dessas doenças. E quando as pessoas já têm doenças respiratórias previamente, essas doenças tendem a ser mais graves. Então, muito obrigado, doutor. Então é isso, embora essas moléculas não estejam visíveis, as pessoas de fato precisam se preocupar para não ter aí um problema mais grave de saúde. Volto com você no estúdio, Malu. Professor Stefano, a gente viu aí na reportagem um ponto de vista mais do lado da saúde, né? A gente vem conversando do ponto de vista ambiental e geográfico. É um ponto de vista diferente, mais claro, que está realmente associado a tudo isso que a gente vem discutindo aqui ao longo do programa. A gente já está quase encerrando essa nossa edição, mas antes da gente finalizar por completo o ponto de encontro, eu queria conversar com vocês a respeito realmente das atitudes que a gente pode tomar com relação a esse problema tão iminente. A gente acho que já pode até falar sobre essa iminência desse problema, né? O que podemos fazer? Já falamos sobre isso anteriormente, mas só reforçando mais uma vez. O que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer de ações práticas e também o que podemos exigir dos nossos governantes. Mais atenção com relação a esse tema. Por favor, professor. Talvez se nós tivéssemos uma sociedade menos individualista, né, em que fosse possível se compartilhar mais os bens que as pessoas adquirem, ou seja, trabalhar com transporte não só individual, né, carros com uma única pessoa, mas a ideia da carona vai muito de encontro ao que a gente está conversando, o próprio transporte coletivo e reduzir os padrões de consumo, né? Seja consumo de água, seja consumo de energia elétrica e o consumo de produtos em geral, de bens materiais de maneira generalizada. Muitas vezes as pessoas pensam em trocar geladeira, televisão por uma que consuma menos energia, mas a que custo que essa troca vai ser feita? Você vai estar deixando de utilizar um produto que está funcionando para adquirir um que tem esse selo de sustentabilidade, mas vai estar consumindo mais recursos e talvez promovendo mais poluição de um ambiente já bastante degradado. Professor, por favor, suas considerações. Além do que o professor Stefano comentou, essa questão de cada um talvez ter uma pró-iniciativa, por exemplo, existem vários métodos de se minimizar as suas emissões, por exemplo, plantando árvores, talvez uma árvore por mês seja o suficiente para minimizar legal a quantidade de poluição, de poluentes que você vai estar emitindo aí, prejudicando e aumentando tanto aquecimento global como doenças respiratórias. Então, iniciativas simples, uma por mês, talvez repartir, compartilhar, evitar um consumismo, ajude a ter um planeta cada vez menos agredido, eu diria. Tá certo. Professores, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês. Claro, esse tema é muito mais amplo, mas já ficou um recado aí para quem assiste a gente da importância de se conscientizar e também colaborar aí nesse projeto. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!